Abra sua Bíblia comigo em João 3,16. Glória a Deus. João 3,16, uma palavra muito conhecida que nós sabemos decorado, né? Mas vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ler junto comigo, querido? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos por um instante. Senhor, a Tua palavra está aqui, nós Te louvamos porque o Senhor é bom, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agora toma o Teu lugar de honra neste altar, Senhor, nós Te agradecemos. Toma a minha vida, Senhor, e usa os meus lábios, Pai, para falar aquilo que apraz o Teu coração. Que todo espírito, Senhor, contrário, todo espírito de dispersação seja agora exterminado pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos porque aqui é o Teu lugar, é o lugar de honra do Senhor, e nós declaramos que o diabo aqui não tem poder. Ele vai vir, mas se ele vir, Senhor, ele não vai prevalecer, porque o Senhor está do nosso lado. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amar, doar e receber. Nós aprendemos 3 coisas importantes aqui com João 3,16. Que Jesus, Ele nos amou. Deus, Ele nos amou. Jesus, Ele se doou. E nós recebemos. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos de amar, nunca houve um amor tão grande como o amor de Deus pelas nossas vidas. É ou não é verdade, irmãos? Nunca ninguém amou tanto outra pessoa a ponto de doar o seu único filho. Nós, como pais, como mães, nós sabemos que isso é algo impossível, não é mesmo? Quem daria seu filho, seu único filho, em favor da vida de alguém? Somente Deus, com esse amor tão grande. Ele nos amou de tal forma que Ele deu o seu único filho. E nós sabemos quanto Deus amava Jesus. E Ele fez isso por amor a mim e para doer, para mim e para você. Ele entregou o seu único filho. A parte de Deus foi entregar a nós o presente mais valioso, que é o quê? A nossa salvação. E a doação. Jesus, Ele se doou. Ele sabia que o mundo era corrompido e é até hoje. Ele sabia que as pessoas eram ruins, eram maldosas, mas Ele não pensou nisso. Ele somente nos amou com amor incondicional. Um amor que não pede nada em troca, que não cobra. Ele simplesmente nos amou e Ele nos ama. Ele se doou porque Ele deu a vida dele em favor à nossa vida. Em favor à nossa redenção e à nossa salvação. Jesus sabia o que Ele nasceu para fazer. Ele sabia qual era o propósito dele nessa terra. E em nenhum momento Ele olhou para trás e Ele falou para Deus: eu não quero mais fazer isso, eu vou desistir. Não. Ele somente olhou para mim e para você. Ele sabia tudo que nós passaríamos nessa terra. Todos os nãos que nós falaríamos para Ele. Mas Ele não olhou para isso. Tem uma mensagem muito linda do meu esposo que eu gosto muito, que é: Barrabás sou eu. Quando Jesus estava ali frente a Pilatos, Ele perguntou: quem que vocês querem que eu solte? E a multidão gritava que era para quê, irmãos? Me ajuda a pregar aí. Soltem. Isso mesmo. E quantas vezes Barrabás somos nós? Porque somos nós que estamos cheios de pecados, cheios de imundícia, cheios de achismos e achando que somos superiores aos outros. Que podemos falar com qualquer um da forma que o nosso ego fala que podemos fazer. Desrespeitar e maltratar. Mas Jesus, Ele não olhou para isso. Ele sabia que nós faríamos tudo isso. E mesmo assim Ele nos amou. E eu tenho certeza que isso é minha palavra. Isso é eu que estou falando. Que se Ele tivesse que fazer tudo de novo, Ele faria.
porque valeu a pena o sacrifício dele. E nós, quando recebemos isso, recebemos de graça. E a graça é o quê? O favor imerecido. Nós não merecíamos estarmos na posição de filhos que nós estamos hoje. Porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não teríamos parte com Deus se não fosse através de Jesus. E quando nós recebemos esse favor de Jesus, essa graça que nós não merecemos, como que nós nos posicionamos diante a isso? Às vezes é tão fácil a gente olhar para o irmão e querer falar algo, e querer dizer coisas sobre a vida do irmão, mas você não sabe o que o irmão está passando, querido. Não é assim que Jesus olha para nós. Às vezes eu converso com meu esposo e às vezes nós brincamos e eu falo, não dá para fazer assim porque não era o que Jesus faria. Às vezes a gente fica bravo com as coisas do dia e eu volto e eu penso, como que Jesus está olhando para essa situação? Como que Jesus olha para mim nesse momento e fala assim, olha, Estefânia, não tá legal isso daí. E porque se Jesus me corrige a todo instante, por que eu não me permito ser corrigido pelo Senhor? A palavra diz que Ele corrige a quem Ele ama. Quando éramos crianças e éramos filhos, o Senhor, nossos pais, nos corrigiam, né? Na base da cintada, da varinha. Lá em casa era assim, era na cintada e na varinha. E hoje, quando nós corrigimos, precisamos corrigir nossos filhos, nós corrigimos também. E quando nós fazemos isso, é um ato de amor. Não é para que a gente mate os filhos da gente. E quando o Senhor nos corrige, é dessa forma. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, quando corrige o seu filho, corrige com ódio. O Senhor Jesus é a mesma coisa para conosco. A diferença está no que eu faço com essa graça que eu recebi do Senhor Jesus. Não éramos para estarmos aqui. Éramos para estar em outro lugar. Nós não sabemos o que seríamos de nós se não fosse Jesus. E olha que coisa mais linda. Ele se entregou. Eu acho isso tão bonito, porque quando nós doamos o nosso amor para alguém, é algo tão precioso. Nós não pensamos no que a pessoa vai fazer amanhã, depois de amanhã, ou deixa de fazer. Nós simplesmente amamos aquela pessoa. Quando o nosso filho nasce, a gente olha para ele e fala, é um amor incondicional, não sei explicar. A partir daquele momento, você não se sente mais sozinho nessa terra, porque você tem o seu filho e você ama ele com amor incondicional. É dessa forma que Jesus olha para nós. Nós somos a criação do nosso Deus. E Jesus olha para nós com esse olhar de amor. O olhar de Jesus, ele não muda. Independente do que eu faço, do que eu deixo de fazer, o amor dele não muda. Mas a forma que eu me coloco a buscar a Ele, a honrar o nome dEle, a propagar as boas novas do Evangelho, isso faz diferença no mundo espiritual. Porque nada adianta eu receber esse presente valioso que é Jesus na minha vida e não fazer nada, e as coisas não acontecerem. É ou não é assim? Quando nós recebemos Jesus de verdade no nosso coração, há mudança de comportamento. As coisas que estavam travadas, que estavam ruins, começam a destravar, começam a acontecer quando eu declaro que eu sou do Senhor Jesus. Quantos aqui são de Senhor Jesus? Você pode falar comigo assim, eu sou de Jesus? Mas levante a sua mão com fé e fale, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. O sangue de Jesus, Ele derramou por você e está sobre a sua vida. Você não é obra do acaso. Não foi por nada que você nasceu. Você nasceu com um propósito, que é adorar ao nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial, é um dia importante. Hoje é um dia de festa das águas. É um dia muito especial. Sabe o que significa isso aqui? São pessoas que vão descer as águas do batismo e vão declarar publicamente que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho certeza que você que se batizou nas águas, toda vez que vê a água assim, vê essa festa,
dá aquela vontade de batizar de novo, não é verdade? Que coisa deliciosa. Mas nós sabemos que é uma vez só. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse dia maravilhoso, onde pessoas vão dizer de todo o coração e vão dizer publicamente que são de Jesus. E nós já passamos por isso, e quantas vezes nós não temos coragem de refletir o caráter de Cristo? Nós recebemos isso, queridos, é para nós. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. O que nós temos que fazer? Pedir perdão. Falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Isso não faz você diferente de ninguém, queridos. Que quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão para o Senhor, a gente dá a oportunidade dele moldar as nossas vidas mais uma vez. E se cumprir o que está escrito na palavra, que nós somos como barro na mão do oleiro. E às vezes é difícil fazer isso. Mas quando você faz nos braços do Senhor é completamente diferente. Porque Deus tem o cuidado de nós. Ele tem o cuidado de todas as coisas. Tudo que está escrito aqui, que Ele cuidará de nós e que nada vai nos faltar, nada vai nos faltar. Porque a palavra dEle é promessa dEle. Glória a Deus. De nada importa o sacrifício de Jesus, se eu não sei o que fazer com essa graça que eu mereci. Que nesta manhã você tenha a certeza e a convicção que você é filho de Deus. Que Jesus, Ele se doou por você inteiramente, querido. E Ele não pediu nada em troca. Ele derramou até a última gota de sangue por mim e por você. É para isso que nós estamos aqui. Não é para outra coisa. Não é para fazer outra coisa a não ser adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Ele sabia quantas vezes nós pecaríamos. Ele sabia que em certo momento nós teríamos tanto medo a ponto de nos encolhermos em uma caverna. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia das vezes que eu ia falar não para Ele, falar: agora eu não estou afim. Mas o amor dele não mudou. E não vai mudar. O amor de Jesus é incondicional. E quando nós entendemos isso e colocamos isso no nosso coração, as coisas ficam diferentes. Tem um louvor que fala assim: passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor, passe na fornalha e Ele vai estar lá. Quando nós entendemos isso, que Jesus nos ama incondicionalmente, não adianta o inimigo tentar lançar as setas e tentar jogar a pedra no seu caminho. Você é filho de Deus. Todas as promessas que Jesus conquistou na cruz é para mim e para você. Então não adianta o diabo vir querer tirar isso de você. É teu. Jesus conquistou para você lá na cruz. É teu. É teu. Ninguém pode tirar. Ninguém. Eu já falei aqui, é um decreto do Senhor sobre as nossas vidas. Quem tem o poder de tirar isso somos nós mesmos. Quando nós falamos: ah, Senhor, eu não vou conseguir andar mais uma milha. Ah, Senhor, esse milagre, essa cura é impossível. Nós tiramos a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E isso não é bom. Porque Deus, Ele está acima de todas as coisas. Nós devemos amar e honrar o nosso Deus acima de todas as coisas. Acima da minha dor, acima dos problemas, das dificuldades, das tribulações, das calúnias, das mentiras, dos levantes. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Tem que andar sorrindo? Tem que andar sorrindo. O diabo não precisa ver sua cara feia, não. Amarrada assim. Porque ele já tem uma cara feia amarrada. Ele tem que olhar para você e falar assim: nossa, mas está passando por tudo isso e está rindo? É. Porque as suas lutas, as suas adversidades, as suas maiores frustrações, você vai falar para o Senhor no seu quarto, lá em secreto. E o Deus que te conhece no secreto, Ele vai fazer todas as coisas sobre a sua vida. Não precisamos andar assim, tristes e cabisbaixos. Você tem que olhar para cima. Você tem que andar de cabeça para cima e declarando o que está escrito em Filipenses: prossigo para o alvo,
O alvo nunca está embaixo, o alvo está em cima. E Jesus está em cima. Olhe para Jesus. Tem uma canção que diz assim, ó: eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. O autor da vida é Jesus. Ele não mudou e nada pode parar ele. Se a sua fé está firmada nele, se as suas lutas, por mais que você passe, você já colocou e entregou na mão dele, pode descansar. Ele vai fazer todas as coisas. Ele vai mover o céu ao seu favor. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Jesus está trabalhando ao nosso favor, mesmo quando nós estamos dormindo, descansando, Ele está trabalhando ao nosso favor. Então por que nós vamos nos preocupar se não existe amor igual do nosso Deus? Não existe amor igual ao amor de Jesus por nós. Nós precisamos entender isso, colocar isso no nosso coração forte. Não é somente falar da boca para fora, eu sou filho de Deus. É você vestir essa capa de filho de Deus e falar, eu sou filho de Deus. Por mais que aconteça tudo que tem que acontecer, porque nós somos humanos, eu sou filho de Deus e eu vou passar por isso em nome de Jesus. Amar, doar e receber. Deus nos amou. Jesus se doou e nós recebemos. É tão bom receber as coisas, não é? É muito bom. E nós recebemos o que através de Jesus? A vida eterna, que é o que se cumpre lá no final do versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna com Cristo. Um dia, lá na glória, o Senhor Jesus vai olhar para nós e vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Venham porque está preparado, venham receber tudo aquilo que eu preparei para você. Mas eu sempre falo que nós não vamos chegar no céu com slow motion e com pétalas caindo sobre as nossas cabeças, não. Porque nós passamos por tribulações aqui. Mas nós vamos chegar lá felizes e falar, Senhor, nós vencemos. Eu venci porque o Senhor esteve comigo todos os dias da minha vida. Glória a Deus. O amor de Deus não muda e nunca vai mudar. Nunca vai falhar. Nunca vai ficar menos daquilo que nós achamos que vai estar. O Senhor estará conosco todos os dias e nos amando todos os dias com esse amor incondicional. Um amor de pai, um amor de filho que se entregou e obedeceu. Eu não vou falar para vocês sobre todas as dores que Jesus sofreu na cruz, porque isso você já sabe. Às vezes a gente machuca uma unha, vai na manicure e corta uma cutícula, dói um monte. E vocês imaginam que Jesus passou. E naquele momento ele não pensou em dor. Ele não pensou em nada. Ele nem lembrou das pessoas que cuspiram na cara dele. Cada chicotada que Jesus levou na carne, ele pensava em mim e em você. Foi por isso. Foi por mim e por você